E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pedro falando, vamos para mais uma aula então. E o que nós faremos hoje é o seguinte: nós terminamos na semana passada a parte de função modular, que se eu não me engano é do tema 9 da sua apostila. Na sequência, no tema 10, tem um capítulo sobre potenciação e radiação, que é um tema de matemática básica, não é mesmo? Como nós já falamos muito sobre esses assuntos no decorrer das nossas aulas, né, eu vou dar uma pequena abordada nesse capítulo, nesse tema 10, para que a gente relembre as principais propriedades a respeito de potência, o que servirá de base muito forte para que a gente consiga acompanhar bem os temas 11, 12, 13 e os que vêm depois, que é a respeito de equação exponencial, inequação exponencial, função exponencial e também logaritmo. Esses 4 conteúdos dependem de uma base muito forte, principalmente de potenciação. Então, os primeiros minutos da aula de hoje eu quero dedicar a esse estudo. O estudo das propriedades de potência, principalmente para aquele pessoal que tem dificuldade em matemática e não lembra muito bem dessas propriedades. Caso você já esteja muito craque nessa parte do conteúdo e quiser pular essa parte de revisão, pode ficar à vontade e vai para o conteúdo para valer, que é a parte de exponencial. Tá bom? Fica à vontade aí. Depois no comentário eu coloco lá certinho onde que começa a parte exponencial para você não sofrer muito. Maravilha? Mas vamos lá então, ó. Você viu que eu troquei o cenário aqui, né? Acho que está melhor para vocês. Eu estava usando os slides antes, era o que eu conseguia fazer na hora. Mas agora a gente mudou aqui e acho que vai ficar melhor para mim, já está sendo melhor para mim. Acho que vai ser melhor para você também acompanhar essa aula, tá bom? O único problema que eu vejo até agora é a iluminação um pouco ruim e esse quadro não é muito grande, né? E ele não é muito bom de escrever, mas é o que eu consegui, mas já está chegando um quadro aqui para a entrega que eu pedi e vai ser um quadro bem melhor assim, a gente vai conseguir fazer mais coisa nele, tá bom? Veja só, potenciação então, o que eu quero ver com vocês são algumas propriedades de potência aqui que são bem importantes, né? Potenciação, aquele assunto de matemática básica, né? Você já sabe como que é, o foco é nas propriedades. Então veja só, a primeira e a segunda propriedade que eu coloco para você são duas clássicas que talvez você já conheça e lembre muito bem. Veja só, essa é muito clássica, cara. É aquela famosa, ó, multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz nessa situação? A gente mantém a base e soma os expoentes, está feito aqui, né? Ó, mantém a base é A, mantém a base e soma os expoentes. Se tem uma propriedade para multiplicação, também tem uma propriedade para divisão, famosa também, né? Divisão de potência de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes, portanto fica m menos n aqui pra gente, maravilha. Essas duas propriedades são bem famosas e muito tranquilas de você lembrar, tenho certeza que você já viu isso na sua vida, tá bom? Só que você viu que eu coloquei, além dessas duas, eu coloquei mais 3 propriedades, não são todas, tá? Essas não são todas as propriedades de potência, mas são aquelas que eu considero assim, mais fundamentais, assim, são as que a gente mais acaba usando e que eu acho assim, que é certeza que você vai precisar usar na sua vida isso aqui, tá? Então veja a terceira propriedade, olha que legal, ó, coloquei aqui para você, ó, veja, uma potência de expoente negativo, não é mesmo? Ó, a base é A e o expoente é menos m, olha só, é uma potência de expoente negativo. E aqui o que você tem que gravar? O que eu faço quando tem uma potência de expoente negativo? O passo a ser realizado nessa situação é o seguinte: você vai fazer sempre esse processo. Primeiro pensa comigo uma coisa, cara, aqui a base é A, não é? Você está olhando, tem A aqui. Só que, cara, eu quero que você pense nesse número aqui, nesse valor, como se fosse uma fração. Você vê que a parte aqui de cima é A. Se não tem a parte de baixo aparecendo, se o denominador da fração não aparece, quer dizer o quê? Que embaixo dele tem o quê? Quer dizer que embaixo dele é o número 1. Você concorda comigo? Você já sabe disso, você já aprendeu isso, né? Então, veja só, A sobre 1, tá bom? Elevado a menos m, tá bom? Tá bom. Ok. Tá, o que faz agora com esse expoente negativo? O passo a ser feito é o seguinte: toda vez que o expoente for negativo, você faz isso, ó. Você inverte, ó, pega a sua base, ó, inverte a base e troca o sinal do expoente. Então veja, inverte a base, troca o sinal do expoente. A base é A sobre 1. Inverteu, 1 sobre A. O expoente era menos m. Troca o sinal. Ficou m. Então esse é o passo a ser feito quando o expoente da sua potência é negativo. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Esse é o passo a ser feito aqui. Então veja esse exemplo que eu coloquei aqui na sua tela. Ó. Veja só, 5 elevado a menos 2, não é mesmo? Ó. Cara, então pensa só. Primeiro anota o seguinte, né? Ó. Embaixo desse 5, quem que está escondido aqui? Ó?
é o número 1, não é mesmo? Isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 1. Ok. Tá, qual que é o passo agora? O que eu faço com o expoente negativo mesmo? Ó? É aquele lance, né? Ó, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Então vamos lá. A base é 5 sobre 1. Inverte essa porra. Vai ficar 1 sobre 5. Agora, o expoente é menos 2, troca o sinal, fica 2 positivo, correto? Vamos seguir aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Só faz continha, né? Ó. 1, repetindo aqui. 5 ao quadrado, você sabe, essa conta é o quê? É 25. E aí, fechou aqui esse primeiro exemplo, maravilha? Então tá, um exemplo bem bonito, né? Usando a propriedade de número 3. Vamos ver agora a próxima propriedade, que é a propriedade de número 4. É aquela que a gente chama de potência, né? Então veja só o que eu coloquei aqui, ó. A elevado a m, esse cara está dentro de um parênteses, tá vendo? Tudo isso, portanto, elevado a n. Nessas condições, você faz o quê, cara? Ó, você faz o seguinte, você mantém a base, ó, A manteve a base, e multiplica os expoentes m vezes n. Essa que é a ideia em condições como essa, tá bom? Para aplicar esse exemplo aqui, ó, para aplicar essa propriedade, veja o exemplo de número 2 que eu coloquei aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2. Veja só, 2 elevado a 3, tudo isso elevado ao quadrado. O passo a ser feito é então o quê? Você mantém a sua base, quebrou o giz, vamos continuar mesmo assim. Mantém a sua base e multiplica os seus expoentes. Portanto, 3 vezes 2, que é quanto? 6. 2 elevado a 6, faz essa continha, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Essa continha vai dar o quê? Essa continha vai dar 64. E assim você fecha esse exemplo aqui. Feito, combinado isso aqui? Legal. Tá, olha a propriedade 5 agora, cara. Propriedade 5, ó. Essa é muito boa, essa é a que o pessoal mais costuma esquecer e que é bem importante, tá? Você tem que lembrar que aparece. Olha só, é uma potência, só que é uma potência de expoente fracionário, tá vendo? Ó, o seu expoente, nesse caso, é uma fração. Quando você tiver uma potência de expoente fracionário, o passo a ser realizado é o seguinte, acompanhe comigo. Você transforma essa sua potência em uma raiz, tá vendo? Você transforma em uma raiz, mas não é uma raiz de qualquer jeito. Ela tem algumas características especiais, veja só. A sua base passa a ser o número que está aqui dentro, tá bom? Então a sua base você joga aqui dentro. E aí, tá vendo o seu expoente, ó? Tem o cara de cima e tem o cara de baixo. Então o passo a ser feito é o seguinte, potência de expoente fracionário transforma na raiz. A base você joga lá dentro. E aí é o seguinte, quem tem em cima vai embaixo, quem tem embaixo vai em cima, tá vendo? Ó? O cara que fica aqui em cima vai ficar aqui embaixo, ó, juntinho do A. E o cara que estava embaixo vai para cima. Então é esse esqueminha. Transforma na raiz, quem está em cima vai embaixo, quem está embaixo vai em cima. Feito, combinado esse cara aqui, legal, né? Ó. Tem outros macetes, né? Tem um que é assim, né? Ó. Quem está na sombra, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Foi, né? Legal também, né? Use o que você quiser para você lembrar. Tá bom, olha esse exemplo 3 aqui que eu coloquei para a gente aplicar essa propriedade 5. Então, ó, 8 elevado a 2/3, não é mesmo? Tá, potência de expoente fracionário eu transformo na raiz, não é? Então, veja só, vai ficar como, ó, vamos colocar essa raiz bonita aqui, ó. Coloquei a raiz, olha, a minha base é 8, então eu coloco o 8 aqui dentro. Vamos lá. Coloquei o 8. E aí você faz o quê? É aquele esqueminha, ó. Quem tem em cima vai embaixo, quem tem embaixo vai em cima, não é mesmo? Ó? Quem tem em cima vai embaixo, quem tem embaixo vai em cima. Quem tem em cima vai embaixo. Quem tem embaixo vai em cima. Coloco o 3 aqui. Maravilha? Vamos só seguir essa continha aqui pra gente ver como é que fica, ó. Então, ó, temos uma raiz cúbica, 8 ao quadrado é 64. Portanto, ficamos com raiz cúbica de 64. Pense então comigo, né? Ó, qual é o número que é elevado ao cubo da 64? É 4, não é mesmo? Ó, então vamos colocar aqui a resposta, né? Ó, raiz cúbica de 64, que é 4, e está resolvido esse exemplo, tá bom? Então o que nós faremos agora
Eu só vou limpar o quadro e aí a gente vê mais alguns exemplos para a gente praticar essas propriedades, tá bom? Terminada essa parte aí de propriedade, a gente entra em equação exponencial. Bora lá, vamos dar continuidade aos nossos exemplos. Coloquei mais 3 exemplos aqui para a gente dar uma olhada. Veja só esse exemplo 4. Então, eu coloquei aqui, ó, uma fração aqui, ó, 3 sobre 4. Tudo isso, veja, elevado a menos 2. Tá bom. Vamos lá, né? Ó. Essa aqui é do expoente negativo, né? Então, é aquela jogada de fazer o quê? Inverte a base e troca o sinal do expoente, né? Ó. Veja que aqui a sua base é o quê? A sua base já é uma fração, né? Ó, 3 sobre 4, portanto, siga os passos. Inverte a base. Vamos lá, 3 sobre 4, inverte, vai ficar 4 sobre 3, correto? Feito isso, o que a gente faz? Depois de inverter a base, troca o sinal do expoente. Era menos 2, vai ficar o que agora? Vai ficar 2 positivo, ok? Veja só, né, ó, que bonito que fica. Agora é só fazer continha, né, ó. 4 elevado ao quadrado é 16. Vamos lá, coloco 16 aqui. Agora a parte de baixo, 3 elevado ao quadrado é 9. E aí está feito aqui a nossa continha, né? Viu que é basicamente a mesma propriedade, só que aqui já era uma fração, né? Então não tem aquele negócio de você colocar o 1 embaixo e tal, não precisa, né? Já está aqui, é só inverter, trocar o sinal, fazer as continhas. Maravilha? Só isso aqui mesmo. Ok, fechou esse exemplo 4, vamos para o exemplo 5, ó. Olha que bobo, né? Coloquei aqui para você, ó, 2 elevado à quarta, tudo isso elevado ao quadrado, não é? Bom, essa aqui é para usar a propriedade 4, né? Então, vamos lá. Essa aqui é fácil, né? Ó, repete o 2 e faz o quê? Multiplica os expoentes, né? 4 vezes 2 fica 8. Tá feito aqui 2 elevado a 8, né? E aí, por que eu coloquei esse exemplo 5 seria tão fácil, né? Só para ver uma coisinha aqui, né? Ó, porque olha o que eu coloquei no exemplo 6, né? Ó, 2 elevado a 4 elevado a 2. Tá? Você bate o olho e talvez você pense, né? Ó, professor, o exemplo 6 e o exemplo 5, eles não são iguais? É aí que tá a cagada de muita gente. Não é a mesma coisa, tá bom? Ó, esse parênteses aqui faz toda a diferença, tá bom? Quando tiver esse parênteses aqui, você segue esses passos que nós fizemos nesse momento, tá bom? Ó, multiplica os expoentes, 4 vezes 2 fica 2 elevado a 8, perfeito, tá bom? Agora, se ele não colocou o parênteses para você, se ele apresentou a potência dessa forma que eu coloquei no quadro, a conta é diferente, tá bom? Aqui é o seguinte, é 2 e o expoente que você vai atribuir ao 2 é o resultado dessa continha aqui de cima, tá bom? Então veja que existe uma diferença aqui. Aqui você multiplica os expoentes. Aqui você resolve essa potência primeiro, para depois atribuir esse valor ao 2. Então vai ficar o seguinte, veja só. Coloco o 2 aqui, ó, vamos repetir. Vai ficar 2 elevado a quanto? Elevado a quanto? Elevado a esse resultado. Portanto, faça 4 elevado a 2, quanto que é? 4 elevado a 2. 4 vezes 4 é 16, portanto fica 2 elevado a 16. Percebeu a diferença? Aqui a gente multiplica os expoentes. Com parênteses, multiplica os expoentes. Agora, desse jeito que nos foi apresentado, não. Você resolve essa potência primeiro para atribuir o expoente aqui, que no caso é 16, tá bom? Você resolve esse pedaço primeiro para depois colocar o resultado aqui. Maravilha? Então, veja essas duas diferenças, bem importante abordar. Então, esses são alguns exemplos que eu queria ver com vocês. O que nós faremos agora é entrar na parte de equação exponencial e a inequação exponencial também, para depois, na semana que vem, a gente entrar bem firme na parte de função exponencial, que é um assunto extremamente importante, principalmente para você que vai fazer o UEL, que vai fazer Federal do Paraná. São assuntos que são bem importantes para a gente. Bora lá então começar essa parte aqui de equação exponencial. Na sequência nós veremos inequação exponencial e para a semana que vem fica a parte de função exponencial, tá bom? Mas é muito importante que você entenda bem essa parte de equação exponencial, porque se você entende bem isso, tudo que virá pela frente você vai aprender muito bem e vai ser muito tranquilo para você, tá bom? Então esse assunto é muito básico no sentido assim, que ele vai ser uma
Uma coisa que a gente vai precisar muito ter essa coisa firme para os conteúdos que virão na sequência, tá bom? Então, equação exponencial, cara, é toda e qualquer equação que apresenta para você a incógnita no expoente. É daí que vem o nome equação exponencial incógnita no expoente lá, tá bom? E como que a gente resolve esse tipo de equação? Como que resolve uma equação exponencial? Cara, para resolver esse tipo de equação existe uma técnica e essa técnica depende de uma propriedade que é importantíssima para nós. Então veja essa propriedade que eu coloquei aqui para você, ela é um pouquinho feia, talvez você se assuste, mas na verdade ela é muito tranquila, veja só o significado dela. Olha só, cara, propriedade então. Coloquei aqui para você, ó, a elevado a m sendo igual a elevado a n. Veja só o que você tem aqui, cara, ó, base A, e os dois valores são iguais, tá vendo só? Ele colocou a elevado a m, essa potência é igual a elevado a n. Uma potência sendo igual a outra potência. Só que pensa comigo, cara, se essas duas potências são iguais, e sabendo também que as bases são iguais, você concorda comigo que não tem saída? Obrigatoriamente, os expoentes também devem ser iguais. Você concorda comigo? Se os dois valores aqui, se as duas potências são iguais e as bases já são iguais, obrigatoriamente os expoentes têm que ser iguais também. É isso que diz a propriedade. Se você tem duas potências de mesma base sendo iguais, obrigatoriamente os expoentes deverão ser iguais, portanto o m deve ser igual ao n. É essa a nossa conclusão aqui. Então é isso que diz essa propriedade. E é isso que nos leva a uma técnica de resolução para a equação exponencial. O que você vai fazer é sempre o seguinte: sempre que você se deparar com uma equação exponencial, a sua técnica, o seu método de resolução principal será esse. Você sempre vai tentar igualar as bases, ou seja, deixar um lado da igualdade numa base e deixar a mesma base no outro lado. Porque se as bases forem iguais, os expoentes devem ser iguais também, e aí você resolve dessa maneira. Você vai ver muito bem nesse exemplo que eu coloco aqui para você. Então veja só, aqui você tem 2 elevado a x igual a 16. Obviamente nós temos que calcular o valor do x aqui. E então pensa comigo, cara, ó, 2 elevado a x igual a 16. Você talvez até tenha feito de cabeça, né? Ó, 2 elevado a x igual a 16, ou seja, 2 elevado a quanto que dá 16? Talvez você já tenha pensado de cabeça, que número que eu elevo 2 para dar 16? Talvez você tenha pensado 4, que é a resposta certa. Mas vamos tentar resolver usando a nossa técnica, para que você comece a acostumar com essa técnica, que será muito importante nos exemplos mais avançados que virão na sequência, tá bom? Então você já sabe que a resposta é 4, mas vamos confirmar utilizando a nossa técnica, o nosso método de resolução. Veja só. 2 elevado a x igual a 16. A técnica, o método é sempre o quê? Tentar igualar as bases. Então veja só, aqui a base é 2, aqui a base é 16. Pensa comigo, cara, o 16 eu consigo escrever na base 2? Consegue, não consegue? 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, não é? Então veja só como que você pode reescrever essa equação. 2 elevado a x sendo igual, como que eu reescrevo o 16? Utilizando a base 2, 2 elevado a 4. Então veja, reescrevendo 16 como 2 elevado a 4. Olha só onde eu cheguei. As bases são iguais. Se as bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes devem ser iguais. Portanto, aqui a gente costuma fazer desse jeito para ser mais visual, né? Ó, quando as bases são iguais, você chega no momento que você corta as bases e trabalha só com o expoente. Os expoentes devem ser iguais, portanto, x é igual a 4. A sua resposta está feita aqui. X é igual a 4. Combinado, resolvido esse exemplo. Maravilha? Deu para pegar o espírito do negócio, como funciona? Espero que sim. Coloquei mais 2 exemplos básicos para a gente dar uma praticada, depois virão os mais complexos. Veja só o exemplo 2, ó, muito fácil, né? Ó, 3 elevado a x igual a 9. Talvez você tenha pensado, professor, porra, 3 elevado a 2 dá 9, o x é 2, acabou a conta. Tá, beleza, mas vamos tentar fazer pelo método, pela técnica, para que você vá se acostumando com ela, tá bom? Então veja só, vamos escrever isso aqui como, ó, você sabe o que, ó, 3 elevado a x
igual. Como que eu posso escrever um 9 utilizando a mesma base aqui que é 3? Você pensa, 9 é o quê? É 3 elevado ao quadrado. Então a gente escreve o 9 como 3 elevado a 2, correto? Chegou naquele momento muito bonito, muito especial, em que a gente faz o quê? Para ficar bem visual. Corta as bases, ó, simplifica as bases, e aí trabalha só com o expoente, portanto x é igual a 2, correto? X igual a 2, essa é a nossa resposta aqui neste exemplo, correto? Vamos lá, exemplo 3, para a gente fechar essa primeira parte, coloco para você o seguinte: 5 elevado a x mais 1 sendo igual a 25. Mesmo esquema, né, meu amigo? O que a gente faz aqui? Tenta igualar as bases. Aqui a base é 5, pensa, como que a gente pode reescrever esse valor utilizando a base 5? Você pensa, 25 é 5 ao quadrado, não é? Portanto, nós escreveremos da seguinte maneira: 5 elevado a x mais 1 é igual, 25 é o quê? É 5 elevado ao quadrado, é 5 elevado a 2. Chegou naquele momento bonito, corta as bases e trabalha só com o expoente, portanto, x mais 1 deve ser igual a 2. Vamos escrever isso. X mais 1 deve ser igual a 2, passo 1 para lá, vai ficar o quê? Vai ficar x igual a 1. Está resolvido esse exemplo aqui. Então, 3 exemplos mais basicões, assim, para a gente ter uma ideia de como resolve. Na sequência aqui, eu vou limpar o quadro, vou voltar com alguns exemplos que são mais complexos. E aí você vai ver uma grande importância daquelas propriedades de potência que nós vimos aqui no momento anterior. Veja só no quadro agora mais 2 exemplos para a gente dar uma avançada nesse conteúdo só. Olha aqui, 5 elevado a x mais 4 sendo igual a 1 sobre 125. Então veja só, aqui a base é 5 e aqui ó, tem um 125. Pensa comigo, cara, base 5, ó, será que esse cara aqui, esse número, a gente consegue escrever na base 5? Acho que sim, né? Então vamos seguir aqui, ó. Vou repetir a primeira parte, portanto, repito, 5 elevado a x mais 4. Agora veja do lado direito da sua igualdade o que nós podemos fazer, né? Ó, vou repetir esse número 1 e agora aqui eu coloco o quê? Ó? 125. Como que eu reescrevo 125 na base 5? Se você pensar um pouquinho, fazer as contas, fatorar, de repente você vai ver que 125 é o quê? É a mesma coisa que 5, ficou feio esse 5, vamos fazer mais bonito, é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Você concorda comigo? Reescrevi o 125 como 5 elevado ao cubo. Só que veja só o que aconteceu. Aqui o 5 está na parte de cima e aqui o 5 está na parte de baixo. Aí eu ainda não consegui igualar as bases completamente. Então aqui que vai entrar um detalhe fundamental para você. Um detalhe que foi visto no começo da aula quando eu falei das propriedades de potência. Veja só, cara, esse 5 está em cima. Esse 5 está embaixo. Eu preciso que eles fiquem exatamente iguais para a gente conseguir resolver a equação. Então pensa comigo, se você conseguir jogar esse 5 aqui lá para cima, não fica tudo perfeito? Só que pensa, ó, jogar esse 5 lá para cima não é a mesma coisa que inverter a base, você concorda? Jogar esse 5 lá para cima seria a mesma coisa que você inverter essa base. Cara, inverter a base lembra o quê? É aquela propriedade da potência de expoente negativo, lembra? Você inverte a base, ao inverter a base, troca o sinal do expoente. Então é isso que nós vamos fazer, aplicar aquela propriedade, tá bom? Veja só, vou repetir a primeira parte, portanto, repito, 5 elevado a x mais 4, e agora nessa segunda parte a gente faz o quê? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Inverte a base, 1 sobre 5, inverte, fica 5 sobre 1. 5 sobre 1. Só que você concorda que sobre 1 não faz diferença nenhuma, né? Então nem vou colocar aqui. O 3 era positivo, troca o sinal, fica negativo. Você entendeu esse processo? Entendeu esse pedaço? Espero que você tenha compreendido, tá bom? Ó, chegou naquele momento bonito agora, ó. Corta as bases, ó, bases iguais cancela, trabalha só com o expoente, portanto, x
mais 4 deve ser igual a menos 3, correto? Ó, passo o 4 para lá, né? Ó, vai passar subtraindo, menos 3 menos 4 vai ficar menos 7. Então aqui está a nossa resposta para esse pequeno exemplo aqui, utilizando uma propriedade que foi vista no começo da aula. Fez sentido para você? Esse lance aqui, ó, inverteu a base, trocou o sinal de expoente, bonito. Ok? Maravilha? Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer coisa, por favor, me manda uma mensagem que eu te ajudo. Fechou? Tá, olha só. Mais um exemplo aqui pra gente dar uma olhada. Coloquei 8 elevado a x sendo igual a 32. 8 elevado a x sendo igual a 32. E aí você pensa o quê? Tá, aqui a base é 8. Será que eu consigo escrever o 32 na base 8? Vamos pensar, né, cara? Olha, 8 elevado a 1 é 8. 8 elevado a 2 já dá 64. Passou muito, né, cara? Passou longe. Então, a princípio, você percebe o quê? Que você não consegue escrever o 32 na base 8. Que merda. O que eu faço nessas condições? Não se preocupa, cara. Porque nessas condições, normalmente dá para fazer o seguinte, ó. Eu não consigo colocar o 32 na base 8. Mas você concorda que o 8 dá para escrever na base 2? 8 dá para escrever na base 2. 32 dá para escrever na base 2? Dá para escrever na base 2. Então você vai escrever dos dois lados na base 2. E aí fica tudo perfeito para você resolver essa equação. Deu para entender? Eu fui claro nesse momento? Então veja só. Vamos reescrever o 8 na base 2. 8 é o quê? 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Só que veja, o 8 já estava elevado a x. Portanto, o nosso 2 elevado à terceira também ficará elevado a x. Não se esqueça de pôr esse parênteses. Repetindo, vamos reescrever o 8 na base 2. O 8 é 2 elevado à terceira. Como o 8 já estava elevado a x, não se esqueça de elevar a sua potência ao x também. Foi claro? Vamos seguir então. 32 é o quê? É 2 elevado a 5, reescrevendo na base 2. Veja que bonito, né? Ó. Cara, olha só o que apareceu aqui, né? Ó. Lembra dessa propriedade? Era a propriedade 4, P4, que eu coloquei no 4, se eu não me engano. Ó. O que faz com esses dois valores? Ó, dá uma vontade de multiplicar. Não dá? Dá vontade, né? É isso mesmo, né? Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes x. 3x sendo igual a 2 elevado a 5, muito bonito, muito legal. Só que você chegou naquele momento muito mais legal ainda, né? Ó, base iguais, cancela e iguala os expoentes, né? 3x deve ser igual a 5, portanto, vamos escrever 3x igual a 5. Maravilha, passo 3 dividindo. X é igual a 5 terços. Fechamos esse exemplo, mais um exemplo muito bonito que eu acho que você entendeu, espero que tenha entendido. Maravilha? Vou passar mais alguns exemplos aqui, vou limpar o quadro e a gente já volta. Pessoal, vamos para o exemplo de número 6, o último exemplo a respeito de equação exponencial, para na sequência a gente falar um pouquinho sobre as inequações exponenciais também. Veja que no exemplo 6 ela tem uma cara um pouquinho diferente e nesse exemplo a gente vai ter que usar uma técnica de resolução também diferente. E por quê? Porque a técnica comum, o método comum que nós estávamos utilizando até então, era baseado naquela propriedade, era baseado naquela ideia que nós tínhamos que fazer o quê? Igualar as nossas bases e resolver, caiu o giz, resolver a nossa equação, tá bom? Esse é um tipo de equação que não funciona tão bem assim. Você tem que fazer alguns passos a mais, usar uma outra técnica para conseguir resolver esse formato de equação exponencial. Então preste muita atenção, porque não é difícil, mas talvez para você que nunca estudou esse assunto, seja um pouco estranho. Então vamos com calma, vamos com bastante paciência nesse exemplo, tá bom? Olha só o que eu coloquei para você na tela. 2 elevado a 2x menos 12 vezes 2 elevado a x mais 32 igual a 0. Veja que ela tem mais termos na sua equação, né? Então ela torna a resolução um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais elaborada, tá bom? Cara, em equações como essa, o passo a ser feito é o seguinte, veja o primeiro passo aqui, ó. O grande problema aqui, ó, a princípio, veja, tem um 2 elevado a x aqui, ok?
e agora aqui tem 2 elevado a 2x. Então o primeiro passo a ser feito aqui é o seguinte, nós vamos reescrever esse carinha aqui. Nós vamos reescrever esse 2 elevado a 2x de uma maneira um pouquinho mais confortável visualmente, você já vai entender por quê, tá bom? Então veja só, eu vou reescrever toda essa equação aqui. Começando por esse cara, ó. Aqui está escrito 2 elevado a 2x, só que esse 2 elevado a 2x pode ser escrito da seguinte maneira. Ele pode ser escrito como 2 elevado a x elevado ao quadrado. E aí pare para pensar um pouquinho comigo, preste atenção na tela. Por que que esses dois caras são exatamente iguais? Por que que eu posso pegar esse cara e reescrevê-lo dessa forma? É por causa do seguinte, ó. Veja só, 2 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado. Não tem aquela propriedade, ó, de multiplicar os expoentes aqui? Tem. Se você fizer x vezes 2 vai dar o quê? 2x. E olha só, fica exatamente a mesma coisa. Então você reescreveu esse cara de uma maneira diferente, que foi de maneira conveniente para a nossa resolução. Você já vai entender por quê, onde que isso se encaixa. Vou copiar o resto da nossa equação. Menos 12 vezes 2 elevado a x, mais 32. Tudo isso igual a 0, tá bom? Olha só a grande sacada dessa questão. Esse é o grande passo que faz toda a diferença nessa resolução. Olha o que apareceu aqui que eu vou circular para você. Apareceu 2 elevado a x. E olha o que você tem aqui. 2 elevado a x também. A grande sacada dessa questão é você enxergar esses caras aqui de uma maneira diferente. Veja que são dois caras feios assim na nossa equação, né? Não é o 2 elevado a x que estraga tudo na nossa equação? Não é ele que está causando assim, visualmente uma coisa ruim para a gente? Não é? Então olha o seguinte, qual que é a sacada? A sacada é você chamar esse 2 elevado a x, é você chamar esse 2 elevado a x, que está nos atrapalhando, de uma outra letra, de uma outra incógnita. E aí você vai ver que isso vai facilitar muito a sua escrita e vai tornar a resolução mais confortável para você. Então veja o que a gente vai fazer. Nós vamos chamar esse 2 elevado a x de uma outra letra. Então escreva aqui comigo, considerando 2 elevado a x, considere 2 elevado a x igual a y. Essa é a grande sacada. Chame o 2 elevado a x de uma outra letra, de uma outra incógnita que ainda não foi utilizada. Porque aí, dessa forma, veja como você consegue reescrever essa equação. Você está considerando 2 elevado a x igual a y. Então, onde tem 2 elevado a x, você coloca y. Então siga aqui comigo. Não é 2 elevado a x ao quadrado? Reescreve, substitui y ao quadrado menos 12 vezes 2 elevado a x menos 12y menos 12y mais 32 tudo isso igual a 0. Portanto, olha o que apareceu na nossa cara, é isso mesmo, é a famosa equação de segundo grau, que a gente pode resolver por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, resolva do jeito que você se sente mais confortável para resolver. Por uma questão de tempo e praticidade, eu vou resolver por soma e produto, tá bom? Mas por Bhaskara daria sem problema nenhum. Você sabe que aqui a soma das raízes deve ser 12 e o produto das raízes deve ser 32. Então pense em dois números cuja soma é 12 e o produto é 32. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que as raízes encontradas serão, vou chamar de y1 igual a 4 e y2 igual a 8, né? 4 mais 8 dá 12, 4 vezes 8 dá 32, correto? Então, essas são as duas raízes, só que são as duas raízes dessa equação aqui, né? Tá vendo? Ó? São as duas raízes y1 e y2. A incógnita original não é y. A incógnita original era o xzinho, não é mesmo? Então, para que a gente consiga finalizar essa questão, o grande objetivo é o quê? Calcular o valor de x, ok? Nós calculamos até agora o valor de y, não terminamos a questão. Agora você vai ver como que finaliza. Veja só. Aqui está escrito o seguinte, y é igual a 4. Mas lembra, da onde que surgiu esse y? O que você tinha chamado de y, na verdade?
O y, na verdade, ele está representando quem? O 2 elevado a x. Então, se aqui está escrito y igual a 4, na verdade, o que ele está querendo dizer para você é o seguinte, é que 2 elevado a x é igual a 4. Deu para entender? Aqui está escrito y igual a 4, mas de onde que esse y surgiu? Esse y foi a maneira que você chamou o 2 elevado a x. Portanto, y igual a 4, 2 elevado a x é igual a 4. Essa é uma equação exponencial muito fácil que você resolve aqui com muita tranquilidade. Portanto, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2, né? Ó, corta as bases, cortei. O que sobra aqui? X igual a 2, fechou essa primeira parte. Vamos para a segunda. Se ele escreveu para mim y igual a 8, você escreve o quê? Na verdade, esse y é o famoso 2 elevado a x, nesse caso, igual a 8. Segue aqui comigo, 2 elevado a x, 8 é 2 ao cubo, 2 à terceira. Chegou naquele momento muito bonito, corta as bases, trabalha só com o expoente, portanto, x igual a 3, finalizando esse pequeno exemplo número 6, tá bom? Então, fechamos por aqui essa parte de equação exponencial. Espero que você tenha compreendido esse exemplo, que é um pouquinho mais elaborado, né? Mas espero que tenha dado tudo certo aí para você. Qualquer coisa, estou à disposição. Na próxima parte do vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre inequação exponencial. Bora lá para a última parte da nossa aula, então, em que nós falaremos sobre as inequações exponenciais, tá bom? Tá, a gente já teve uma aula sobre inequação, e quando a gente fala de inequação, nós estamos falando do quê? Inequações são desigualdades, não é mesmo? Quando a gente fala de inequações exponenciais, são aquelas desigualdades em que a nossa incógnita, em que o nosso x está no expoente, ok? E para trabalhar com as inequações exponenciais, nós dividimos elas em dois grandes casos. Primeira coisa que eu tenho que te falar, cara, a primeira coisa é o seguinte, nas inequações exponenciais, a base, tá? Ela é sempre um valor positivo, tá bom? Ela sempre vai ser um valor maior que zero. Só que a gente divide em dois casos principais. O primeiro caso é quando a base vai além, é quando a base é maior do que 1 até. E o segundo caso, o caso 2, é quando a base é um número positivo, mas é um número entre 0 e 1, e aí ela tem algumas curiosidades, tá bom? Mas vamos para o primeiro caso, o caso de número 1, que é quando a base é um número maior do que 1, ok? Nessas condições, quando a base é maior do que 1, você vai ver que a resolução é muito tranquila. Veja só o que eu coloquei aqui, 2 elevado a x, veja, a nossa base é 2, tá vendo? Portanto, a base é um número maior do que 1, a resolução seguirá dessa maneira. 2 elevado a x menor ou igual que 16, ok? Então vamos lá, ó. A ideia é basicamente a mesma que você trabalha quando resolve uma equação exponencial. Você tenta deixar os dois lados da igualdade com a mesma base. É a mesma ideia, tá bom? Portanto, faremos o seguinte, ó, 2 elevado a x menor ou igual. O 16 a gente pode escrever como 2 elevado a 4, não é mesmo? Chegou naquele momento bonito em que você cancela as bases e trabalha só com o expoente. Portanto, fica o quê? X é menor ou igual que 4. Portanto, você escreve o quê? X menor ou igual a 4. E é exatamente isso a resposta, tá bom? Sem segredo, sem sofrer. Quando a base é um número maior do que 1, você resolve normalmente e dá a resposta dessa forma, tá bom? Se você quiser aí colocar naquela forma de solução, né? Normalmente as respostas vêm naquela forma de solução, né? Tá? Mas vamos colocar assim, então. Veja só o caso de número 2, então, né? Que é o caso em que a base é um número que está entre 0 e 1. Quando a base for um número entre 0 e 1, tem alguns truquezinhos que a gente precisa aplicar na resolução. Veja só o exemplo que eu coloquei, então, ó. 1/3 elevado a x maior que 1 sobre 9. Tá. Olha, de cara você já percebe uma coisa. Olha a nossa base aqui. A nossa base é 1/3, não é? É 1/3. Cara, 1/3 é um valor entre 0 e 1, portanto se encaixa nesse caso, né? E aí é o seguinte, meu amigo. Inicialmente, você vai fazer as contas do mesmo jeito que a gente fez o anterior. Portanto, vamos tentar igualar as nossas bases. Você concorda comigo? Ó, vou repetir a primeira parte, ó. 1/3
1 sobre 3 elevado a x, sendo maior que 1 sobre 9. Só que você concorda, ó, que 1 sobre 9 é a mesma coisa que esse cara aqui ao quadrado? Concorda comigo? Ó? Porque 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Né? Então eu posso reescrever esse cara na mesma base, sendo o quê? Sendo 1/3 elevado ao quadrado. Concordou comigo? Feito. Só que veja só, chegou naquele momento em que as bases são iguais, portanto nós podemos cancelar e trabalhar apenas com o expoente. E é aí que vem a grande jogada aqui. Veja, os expoentes que sobraram, x sendo maior que 2, não é mesmo? É aí que vem a nossa jogada. Quando a base é um número que está entre 0 e 1, você tem que inverter essa desigualdade, tá bom? Portanto, nós escreveremos o quê? Em vez de colocar x maior que 2, nós vamos inverter e vamos escrever x sendo menor do que 2. Essa é a sacada, esse é o truquezinho que existe aqui em equação exponencial nesse segundo caso. Quando a nossa base é um número entre 0 e 1, essa é a diferença que existe, tá bom? Então, são esses dois casos principais, era isso que eu queria passar para vocês. Então, eu vou postar uma lista de exercícios referente aos assuntos que nós vimos hoje, treinem em casa, né? E a partir da semana que vem nós entraremos em função exponencial, conteúdo muito bonito e muito importante para suas provas, tá bom? E, então, como eu já falei, né, o El gosta de aparecer às vezes, o FPR gosta muito, esse assunto cai pra caramba lá, então é uma aula bem importante, uma aula que a gente vai ver a matéria e fazer muita questão, fazer bastante exercício mesmo, para deixar bem feito essa parte aí. Maravilha? Fechou por hoje, até a próxima.